capítulo 6 é um capítulo, na verdade, de matemática. Mas é uma matemática que vai ser super importante para a gente no que se segue. Nós estamos nos preparando para começar a discutir uma formulação alternativa da mecânica. Até agora nós temos discutido o que se convenciona chamar a formulação newtoniana da mecânica, mecânica newtoniana. Nós agora vamos nos preparar para discutir uma formulação que é mais abrangente do que a formulação newtoniana, em particular porque ela é muito mais ágil do que a formulação newtoniana se nós queremos manipular diversos sistemas de coordenadas. Lembre que a formulação newtoniana, na hora que a gente manipula um sistema em coordenadas cartesianas, é uma coisa relativamente simples, não é verdade? Quando a gente passa para coordenadas polares, a gente já encontra uma dificuldade, que é o fato de que os vetores unitários já não são mais constantes, dependem do tempo, e isso provoca uma complicação, uma maior manipulação necessária para a gente chegar a ter as equações de movimento na forma escalar. E é claro que por causa, em princípio, das simetrias que um determinado problema apresenta, ou por causa de situações particulares nas quais a gente esteja interessado, por exemplo, sistemas que são vinculados, sistemas que são obrigados a permanecer num determinado subconjunto do espaço, são ditos sistemas com vínculos, vai ser necessário a gente ampliar o escopo na nossa mecânica, de modo a abranger com mais facilidade qualquer coordenada, qualquer tipo de coordenada. E a formulação que consegue isso é a formulação dita lagrangiana da mecânica. Então, esse é um capítulo de introdução, onde eu vou expor a matemática necessária para a gente construir a formulação lagrangiana da mecânica. Legal? Animados? Então, hoje é matemática, tá certo? Eu vou, ao longo da exposição de hoje, justificar porque o título é Cálculo Variacional. De fato, nós hoje, em física, é possível a gente sintetizar praticamente todos os ramos da física de forma bastante simplificada se a gente utiliza o que é chamado um princípio variacional. Então, a ótica, o eletromagnetismo, a mecânica, esses ramos da física todos, eles vão poder ser apresentados de uma forma bastante simples em termos de um princípio variacional, que é uma outra coisa que, de certa maneira, unifica esses territórios da física todos. Muito bem, e para lhe mostrar como é que isso funciona, eu vou começar com um exemplo muito simples, que é o seguinte, um exemplo cuja solução você já sabe. Como sempre, quando eu quero apresentar uma matemática nova, eu apresento essa matemática nova aplicada a um problema que você já conhece, um problema simples, de modo que o seu problema não é o problema em si, mas é a matemática. Então, eu quero destacar que nós vamos aqui começar a construir princípios variacionais que vão sintetizar os ramos da física. E como um primeiro exemplo de o que eu chamo de cálculo variacional, eis aqui um problema geométrico, seu velho conhecido. Eu tenho dois pontos de coordenadas cartesianas x1, y1, x2, y2. Eu quero determinar qual é o trajeto que liga esses dois pontos e que tenha comprimento mínimo. Ok? Você sabe qual é esse trajeto? É uma linha reta, então você já sabe qual é a resposta. Então, o seu problema não é a resposta. Suponha que eu tenha dois pontos de coordenadas x1, y1, x2, y2, e eu quero determinar qual é o trajeto que leva um no outro e que tenha o menor comprimento possível. Como o Matheus destacou, todo mundo já sabe qual é a resposta. Mas eu vou escrever esse problema numa forma matemática não muito usual, que é assim, ó. Eu vou pegar aqui, eu vou dividir essa curva, que eu estou aqui colocando como uma possível candidata à solução,
eu vou dividi-la em pequenos segmentozinhos, e aí eu vou medir o tamanho de cada segmentozinho e vou somá-los todos. Isso aqui vai ser o tamanho, a distância entre os dois pontos sobre essa linha. Então aqui está, um pequeno segmentozinho. Eu vou ampliar para que você consiga ver, tá? Mas ele é muito pequeno. Então aqui está ele, ó. Pequeno segmento. Esse pequeno segmento, que eu vou chamar de DS, ele tem componentes dx no eixo x e dy no eixo y. Estou desenhando aqui um triângulozinho retângulo, no qual ds é a hipotenusa, dx e dy são os dois catetos. Portanto, eu posso exprimir essa hipotenusa em função desses dois catetos. Teorema de Pitágoras, não é verdade? Eu posso escrever que ds é raiz quadrada de dx quadrado mais dy quadrado. Estão comigo? Então, esse aqui é o tamanho de um desses segmentos. Eu quero somar todos esses segmentos, de modo a obter o tamanho desse percurso ao longo dessa curva. Curva dada pela função y igual a y de x. Como é que eu faço isso? Então, essa distância vai ser a soma de todos os ds. E como eu vou fazer esses ds muito pequenininhos irem a zero, então essa soma se transforma numa integral entre os pontos 1 e 2 de ds. E isso aqui eu vou escrever, então, em termos do dx e do dy, assim, integral de 1 até 2 de raiz quadrada de dx quadrado mais dy quadrado. Aqui está a distância. E o meu problema é identificar qual é a função y igual a y de x que faz com que essa integral seja a menor possível. Legal? Eu vou reescrever essa integral fatorando o dx quadrado dentro dessa raiz quadrada e tirando fora. Então vai ficar assim, ó. Esse tamanho d é igual a integral entre os pontos 1 e 2. Fatorei o dx quadrado. Então ficou 1 mais dy sobre dx ao quadrado. Não é isso? E o dx quadrado eu tiro fora dessa integral, ele aparece sem o quadrado. Fica raiz quadrada de 1 mais dy sobre dx ao quadrado dx. Quando aparece essa construção dy dx, né, a derivada de y com relação a x, é a derivada da função y com relação ao seu argumento. Eu vou usar a simbologia linha para isso. Então, dy dx, que é a derivada da função y em termos do seu argumento, eu vou chamar de y'. Tá bom? Então, essa integral é integral de 1 a 2 de raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado dx. Então, aqui está o problema matemático. O problema matemático é como é que eu encontro a função y como função de x, que faz com que essa integral seja a menor possível. Veja que esse problema tem certa semelhança com um problema clássico do cálculo elementar, mas tem diferenças significativas. O problema do cálculo elementar é assim: dada uma função y de x, você quer encontrar qual é o valor de x que faz y ser o menor possível. Não é isso? Então, qual é o valor do argumento da função que faz com que a função tenha o seu menor valor possível, ou o seu maior valor possível? A determinação de mínimos e máximos de uma função elementar, não é verdade? Aqui, eu quero determinar qual é a função que torna uma integral a menor possível. Então, aqui a minha incógnita não é o valor do x que faz o y ser o menor possível, mas é a função como um todo. De certa maneira, é um conjunto de infinitos números, porque uma função como um todo é um conjunto de infinitos pares x, y, não é isso? Então, apesar de haver essa semelhança, tem essa diferença significativa. Aqui eu estou procurando uma função.